Estamos começando mais um 360 podcast. E se você sofre de ansiedade ou é procrastinador, trouxemos hoje uma especialista no assunto e vamos conversar com a Tamara Ferreira. Tudo bem? Tudo ótimo, prazer. É um prazer receber você aqui. Vamos falar um pouco de ansiedade. Eu vou falar de uma coisa que eu nunca fui diagnosticado por ninguém, Hum. mas que eu tenho. É que nem TDAH, né? Hoje acho que Hoje todo mundo tem, todo né? mundo tem. Eu acho que eu Todo mundo também tem. tenho um pouquinho. O que é essa bendita dessa ansiedade? A ansiedade, né? Ela é vista. Você fez até um logo lá, né? Colocou até aquele fantasma, que é assim que as pessoas veem a ansiedade hoje. Eu acertei ali porque acho que eu enxergo como algo que eu estou sentindo, mas não estou vendo. Exatamente. Na verdade, a ansiedade ela é vista mesmo, né? Como esse monstro, né? Como Uhum. uma coisa assim incomum. Sim. E na verdade, a ansiedade ela é um sistema de resposta afetivo, emocional, né? Fisiológica e também comportamental. Ela não só é normal, como essencial na nossa sobrevivência. Sem a ansiedade, a gente teria muitos problemas para Uhum. sobreviver, inclusive, né? Ela é uma resposta a situações de perigo. A única função dela é nos proteger, na verdade. Ela tende a fazer com que a gente ou evite situações perigosas ou lute. Então eu gosto até de trazer um exemplo aí que é lá os animais, né, da savana. Então imagina ali o leão tá caçando ali o animal, ele não vai nem parar para comer, por exemplo, porque é um sistema de resposta rápido, né? Ele sabe que tem um perigo iminente ali, então ele vai fugir, então ele vai correr. Então o nosso sistema também é muito parecido, né? Estou fazendo aqui um exemplo É um sistema de proteção de como o medo. proteção, exatamente. O medo, a ansiedade, por trás de toda ansiedade existe um Medo. medo. Mas a diferença entre os dois é que o medo, ele te protege das coisas que você vê, das coisas que você Uhum. conhece. Já a ansiedade é aquela emoção que vai criar cenários perigosos, futuros, que você não tem tanta previsibilidade sobre eles. Então ela é um pouco mais catastrófica. Como você falou de futuro, eu ouvi uma frase e aí eu queria saber se isso tem sentido ou se não tem. Eu ouvi que a depressão é a pessoa que se apega ao passado e a ansiedade é a pessoa que se apega ao futuro. Isso tem algum sentido ou nenhum? Tem muita relação, sim, essa questão de passado e futuro. A ansiedade, ela é essa emoção que o tempo todo ela está conectada lá na frente. Então, ela está projetando cenários catastróficos, tentando fazer com que você visualize, baseado naquilo que você conhece, situações futuras. Então, por exemplo, né, aqui, uma situação de ameaça, que teoricamente a minha ansiedade teria que responder bem a isso. Uma prova. Parece bobo, né? Uma Aham. prova, assim, uma situação de ameaça. Na verdade, ela tem ali um significado, você quer uma nota, você tá fazendo aquela prova para passar em alguma coisa, um concurso, um semestre da faculdade. Então, é uma ameaça. Então, Sim. preciso me preparar para aquilo. E embora eu já tenha tido outros momentos de prova, já tenha me saído bem ali, a minha ansiedade ela vai fazer com que eu tenha reações para que eu me saia bem naquela prova. Então, automaticamente, a minha ansiedade ela me prepara para o futuro. Então, essa é a única função dela, Ela proteger. pode ajudar e pode atrapalhar, depende do grau, como qualquer outra coisa. É Exatamente. isso. É isso. Tem muitas pessoas que têm uma ansiedade comum, todo mundo já experimentou ansiedade na vida. Sim. Então, como eu disse, uma prova que vai realizar, uma prova vai te dar habilitação pela primeira vez, ficar muito nervoso. Eu tô participando pela primeira vez aqui de um podcast, então normal eu ficar nervosa. A minha ansiedade apareceu em alguns momentos, então a gente experimenta Sim. essa Até ansiedade. é o medo do novo, vamos O dizer. medo do É isso, novo, né? exatamente. E qual seria a diferença ou os perigos de uma ansiedade normal para um transtorno de ansiedade? Tem um exemplo que geralmente eu até levo muito para os meus pacientes entenderem essa diferença. Imagina que você comprou um carro e você instalou um sistema de alarme nesse carro. Aham. E você foi jantar com os amigos à noite ali, parou esse carro debaixo de uma árvore. Está lá estacionado, entrou no restaurante, alguém vem e te fala: olha, o alarme do seu carro está disparando lá fora. Você sai, vai lá, verifica o carro, olha em volta desse carro e vê que não tem nada ali, mas o alarme está disparando. Você dá mais uma olhada e percebe que caiu uma fruta no para-brisa desse carro. Esse alarme ter disparado faria sentido? Ele cumpriu a função? Sim, Cumpriu a função dele, né? É mais ou menos isso que a ansiedade ela faz, tá? E você volta lá pra dentro desse restaurante e novamente o alarme dispara.
Você sai de novo, olha em volta, mas dessa vez você percebe que não caiu nenhuma fruta. O que você observa é que ali naquela via tá ventando um pouco mais. Você olharia e falaria, pô, tá ventando aqui, o alarme disparou, tal. Faria sentido o alarme disparar a cada ventania que desce ali? Acho que não. Por vento? Não faz muito sentido, né? É. Então, a diferença de uma ansiedade normal é aquela primeira situação onde caiu ali uma fruta, então ele te alertou, o alarme funcionou, ele prestou o Sim. serviço dele, então ele te alertou que tinha um perigo, alguma coisa estranha. Já na segunda situação, que você voltou lá e não viu nada, mas era um vento, ali já é alguma coisa desregulada, alguma coisa. Depende do vento, né? Depende do vento. Só um vendaval, né? Nossa, o negócio tá ficando tão feio que, meu Deus do céu. Provavelmente aí seria um sinal de Sim. perigo. Mas a ansiedade ela tem essa função de alertar esses perigos. Quando é uma situação onde não existe um perigo iminente, uma situação que você está acostumado do dia a dia, que você já viveu outras vezes, mas você fica continuamente apresentando sinais de alerta, isso mostra que a sua ansiedade ela está desregulada, que tem alguma coisa ali que já não é mais considerada normal. Então aí é onde a gente começa a entender o que é a diferença de uma ansiedade normal, que ela funciona, ela precisa funcionar para te proteger, e aquela ansiedade que está te causando prejuízos no dia a dia. Ela está te levando a ter os sinais de alerta, inclusive a função dela é fazer você evitar. Então você passa a evitar situações do dia a dia, como sair com os amigos, você começa a evitar lugares, ambientes, começa a evitar coisas que você antes fazia e que agora você não quer fazer mais. Aí já é essa diferença entre um transtorno. Chega a virar uma doença. Exatamente. Chega. Isso. O transtorno de ansiedade a gente considera que são as patologias, né? Sim. Então ela se transforma numa patologia de fato. Teve um episódio agora, a gente gosta de assistir um Big Brother de vez em quando para ver como funciona a mente humana. Eu enxergo o Big Brother assim, vocês gostam de Big Brother? Não, mas eu gosto de ver o Big Brother como tá a humanidade. Porque eu acho que em clausura alguém num espaço, você vai entender o como que tá a mente dessas pessoas. E aí eu vi que zoaram um rapaz ou uma moça, agora eu não me recordo, que teve um acesso de ansiedade ali. E aí depois foram para cima do cara. Pô, você não pode falar isso porque você não entende e que não é uma frescura. E a gente ouve muito isso, tanto a depressão quanto a ansiedade. Pô, isso é frescura. Não é. Não, de forma alguma. É pesado, né? Quem passa, né, por quadros de ansiedade que tem um transtorno, só essa pessoa de fato entende ali o que ela está vivenciando. Ela experimenta mesmo sintomas reais, físicos, que são extremamente desconfortáveis, né? E sem contar que a ansiedade, ela envolve aí a parte cognitiva, né? Ela afeta os nossos pensamentos, a parte emocional também. Então, ela leva a gente a ter uma preocupação muito excessiva em cenários que não exigiriam essa preocupação. E a parte fisiológica também, né? Comportamental também, que é quando a gente passa a evitar, procrastinar, que é o que a gente vai entrar hoje aqui um pouquinho nesse tema, mas não é frescura. Antigamente, se via muito poucas pessoas vendo a ansiedade, vivenciando isso. Sim. Depois da pandemia, principalmente, que as pessoas passaram ali a ficar em estado de isolamento, começaram a conviver menos, Esperta, né? aquele quadro muito, realmente assim, a gente chama até de ansiogênico, né, que é uma situação mais ansiosa, né, que tá vindo do ambiente mesmo, da situação, isso desperta mais ansiedade. É isso que eu ia perguntar, se a ansiedade, ela é genético, ou se também pode ser genético, ou se isso é do ambiente ou de uma situação que a pessoa está vivenciando. É multifatorial. Então a gente fala que ela tem todas essas características. Ela pode ser tanto genética, quanto ambiental, quanto psicológica. Então, genética ali de pais ansiosos, né? E do ambiente também que a criança vai se desenvolvendo, exatamente. Ali no ambiente da vida adulta, às vezes uma pessoa desenvolve na vida adulta, né? Por conta do ambiente, às vezes um trabalho, uma relação, né? Amorosa, enfim, relações de amigos ou outros ambientes que ela está inserida ali. E a parte psicológica também, porque nem sempre a ansiedade, ela caminha sozinha, né? Então, tem muitos casos onde a pessoa tem uma depressão, já tem o quadro de depressão, mas pode desenvolver ali a ansiedade, ter um transtorno de ansiedade também. Ela chega a ser um sentimento, né? Porque então, acho que todo sentimento ele vem acompanhado de outro. Né? Por exemplo, né? Se você ama muito alguém, você sofre por aquilo se aquilo não está dando certo.
Então, um sentimento acho que puxa o outro, né? Você Sim. tá amando, você tem ansiedade em ver aquela pessoa. O que vai diferenciar aí os níveis de ansiedade, eu acho que pode ser tanto a mente da pessoa, né? O preparo da mente da pessoa. Acho que isso Exatamente. influencia bastante, né? Muito. Então, os tratamentos para esse tipo de caso, tipo, tanto do amor, da ansiedade, isso tudo consegue ser tratado com remédios ou a gente consegue um tratamento neural? Hoje a gente fala que a questão da ansiedade em si é que eu particularmente não gosto nem de rotular que todo mundo tem um transtorno de ansiedade. É muito diferente você ser ansioso e estar Está ansioso. ansioso, né? Você falou certo. O ambiente, as nossas experiências, elas fazem com que a gente interprete as situações de acordo com a minha visão de mundo. Sim, é. Então, às vezes eu cresci lá num ambiente muito protetor, um ambiente onde tudo era muito ruim, então cuidado para tudo. O que pode acontecer é que eu cresça com essa visão. Tem que tomar cuidado quando eu vou sair, tem que prestar mais atenção. Então, a minha forma de ver as coisas influencia muito mais do que de fato o que está acontecendo ao redor. Então, essa parte do desenvolvimento da ansiedade, né, de ser uma causa ambiental, e os tratamentos, eles seguem muito essa linha de ser mais tratamento psicológico do que Uhum. propriamente só a medicação. Então, o tratamento padrão ouro, quando a gente fala que existe ali um quadro depressivo associado, a ansiedade está muito extrema, o paciente não está respondendo somente à terapia, então é necessário o uso da medicação. Quando tem um envolvimento psicológico, um sofrimento muito grande, tanto psicológico quanto físico. Uhum. Porque a parte biológica, ela envolve ali também a ansiedade, né? Nós temos a parte química cerebral que também prejudica e aumenta os níveis de ansiedade também. Então, a serotonina é um neurotransmissor extremamente importante para essa regulação da nossa emoção. Quando a gente percebe essa dificuldade da pessoa de responder aos estímulos da terapia, de ter comportamentos funcionais, e essa resposta ela não vem, aí é necessário o envolvimento do psiquiatra para que ele faça uma prescrição da medicação e a gente ajuste essa química cerebral ali, e ele tem a serotonina e outros hormônios importantes. Vamos falar das atualidades. Primeiro, eu queria perguntar ali pro pessoal da produção se alguém ali sofre de ansiedade. Olha, eu não tenho, não posso dizer que não tenho um transtorno de ansiedade, mas sou uma pessoa ansiosa. Uhum. Então, tipo, se eu compro algo, eu, tipo, ai, nossa, falou que era até as 4, já são 5 para as 4, não chegou ainda. Ou quando eu compro algo para alguém, eu não consigo segurar um presente. Eu sou muito ansiosa a ponto de entregar no dia que eu Isso que é compro. um nome que chama fofoqueira. Mas assim, eu fico, e já aconteceu esses dias, de ter crise de choro, sem saber motivo, sem saber porquê. Ah, eu creio que realmente não seja nada de transtorno de ansiedade. Sou só uma pessoa. Estou ansiosa, não sou ansiosa. Isso, é bom a gente corrigir até essa percepção, né. Mas, isso que você trouxe é muito importante, né, dos sintomas que a ansiedade apresenta. A gente também tem que olhar, né, nós temos que olhar muito para essa questão do tempo. O tempo em que esses sintomas eles estão acontecendo, quais são os momentos, a frequência presente desses sintomas. Então, às vezes, uma crise de choro, né, o choro ele é uma resposta biológica natural também Sim. do nosso organismo. Então, é até uma forma da gente se regular. Então, às vezes, uma semana mais intensa, uma semana mais cansativa de muito trabalho, às vezes cobrança, às vezes uma cobrança até interna, às vezes algumas mudanças na nossa rotina pode levar a gente a uma exaustão, e o choro pode vir como uma forma da gente se regular biologicamente, né. Sim. Então não dá pra dizer assim: "Ai, olha, teve uma situação que eu chorei e eu fiquei muito ali ansiosa", às vezes naquela situação específica pode ter sido só um momento, mas não chega a ser um transtorno. Mas a prevalência desses sintomas, aí sim é um ponto de atenção, aí a gente já está entrando nessa questão dos transtornos de ansiedade, a gente já tá indo mais pra essa linha. O sono e a alimentação, elas influenciam na. Vou dar exemplos práticos. Eu, graças a Deus, eu larguei o cigarro. Então, esse era um gatilho. Quando eu estava muito ansioso, era o cigarro. Aí larguei. Hoje é a alimentação. Então, vamos dizer, é uma autossabotagem, mas tem, para mim, tem total a ver com ansiedade.
se eu tiver muito ansioso, a primeira coisa que eu vou procurar é uma geladeira. É normal, comum? É porque o que que a ansiedade, ela, voltando, né, ela tem como intuito te proteger. Então, você tá ali muito ansioso, a gente quer o quê? A ansiedade, ela quer segurança. E nada mais seguro do que a comida, né? A comida, ela traz essa sensação mesmo de alívio ali imediato. Ah, Só que é um alívio imediato, momentâneo, não resolve o problema. Então, a alimentação, o sono são, assim, 100% é importantíssimo estar na nossa rotina. Tem que estar, não é? É inegociável. Porque se a gente não dorme bem, automaticamente a gente tem um aumento nos níveis de cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Quanto mais estressado, mais você tende a não responder tão bem às situações do dia a dia, o que gera também essa ansiedade, né? Então, o sono, a alimentação é extremamente importante. Os hábitos, né, que a gente leva no dia a dia influenciam diretamente. já existe alguma alimentação, algum remédio mágico, natural, que ajude a controlar a ansiedade? Por exemplo, já ouvi, olha, pode ser só, melancia, para quem tem enxaqueca, a melancia piora a enxaqueca. Então, se comer melancia, a ansiedade tem esses gatilhos em alimento, alguma coisa que cure, alguma coisa que desperte? Na verdade, né, não existe nada que cure a ansiedade, até porque a ansiedade, ela é uma É um emoção, sentimento. não tem cura. Quando a gente fala dos transtornos, uma pessoa que está num quadro crônico de ansiedade, que ela está no sofrimento agudo, existe tratamento. E aí o tratamento envolve fatores vários. Sim. Então, é terapia, como eu disse, dependendo do nível que essa pessoa está de sofrimento, medicação, Né? a alimentação saudável influencia muito. Os industrializados, eles tendem a piorar o nível de produção de serotonina, o GABA, que são hormônios extremamente importantes para diminuir o estresse, e eles ajudam a regular. E onde estão ali esses suplementos vitamínicos? Nos alimentos naturais, né? Então, a alimentação influencia muito. Você ter alimentos que tenham mais triptofano, né? As aveias, tem alimentos aí que são super excelentes e saudáveis para contribuir para a manutenção da ansiedade. Então, quanto mais industrializado você come, mais o seu nível de ansiedade também E o aumenta. nosso corpo acho que é uma máquina perfeita mesmo, é a gente que precisa aprender a controlar, Controlar. né? Exatamente. Você vê que alguma coisinha que você descontrolou gera diversos. Uma coisa que eu não entendo, que não tem nada a ver com ansiedade, mas, por exemplo, o câncer. Como que o seu próprio corpo pode produzir células para te matar? Então, pô, a ansiedade pode matar, dependendo do nível da ansiedade, porque ela, não sei, né? Ela tem uma base da depressão, né? Depressão, muita gente mata por depressão. Isso aí a gente fala que, muita gente fala que Quadros de é a doença suicídio, né? do século, a depressão. Hoje né? Todo mundo é depressivo. A ansiedade também pode causar mortes, tem casos que eu nunca ouvi falar. Para chegar ao suicídio. Sim, dependendo do nível, sim. Nós temos alguns números, né? Assim, até quem quiser dar um Google aí, pesquisar as causas para o suicídio, a ansiedade também é uma das. Transtornos de ansiedade entram também. Porque os pensamentos, né, é o que influenciam as nossas emoções. E uma pessoa que é ansiosa, ela tem muitos pensamentos negativos. Como eu disse, ela tem uma leitura dinâmica ali das coisas, do ambiente que ela está inserida muito diferente, né, de uma pessoa que não está num nível de sofrimento. Então, se ela não tem um tratamento adequado, se ela não tem esse suporte, uma boa rede de apoio, pode sim acontecer de entrar num nível muito grande de sofrimento. E às vezes é isso, né? O suicídio, ele é aquela solução rápida, imediata do sofrimento. Até se fala muito disso, né? O suicídio, ele não é a pessoa que quer acabar com a vida, às vezes ela quer acabar com o sofrimento, né? Então, por isso que é muito importante, até quem convive com pessoas que demonstram já sinais de isolamento, né? Pessoas que não estão se comunicando, estão parando de fazer coisas do dia a dia que são consideradas normais na vida daquela pessoa, que ela está ali demonstrando uma mudança significativa, é importante estar atento a isso e até incentivar essa pessoa a buscar ajuda. Eu falo que eu tenho. A ansiedade, ela não é uma coisa que me atrapalha muito, mas ela me atrapalha em determinadas coisas, por exemplo, no trabalho. Eu mando uma mensagem para você e aí você não me respondeu em 1 hora.
eu já começo, pô, mas por que que não responde? Não tá afim, não quer fazer? Eu fico me cobrando, e às vezes a pessoa só realmente não viu aquela mensagem. Então, é totalmente, né, de uma pessoa ansiosa, isso aí acaba me atrapalhando um pouco, já me atrapalhou em alguns momentos, só que eu ainda não descobri algum gatilho, alguma coisa que eu consiga controlar isso. Tem algum treinamento, algum, não sei, tipo de, como fala o pessoal, de meditação, para para pessoa muito ansiosa, para ela ter um controle, porque não chega a ser doentio, mas Uhum. chega a me atrapalhar. Sim, eu falo muito disso, né, que como a ansiedade antes dela chegar num nível ali físico, né, emocional mesmo, assim, de estar nas emoções ali na Uhum. parte emocional, ela começa no pensamento, são os pensamentos. Então é o que você É, falou: "Por que que essa pessoa não me não responde. respondeu?", né, "Meu Deus, o que que aconteceu? Será que eu fiz alguma coisa?". Então ela tem as distorções cognitivas Antecipação de tudo, né. total. O ansioso ele quer estar no controle. É, Ele quer, assim, entender tudo o que tá acontecendo à volta dele, ele quer prever tudo, e aí ele fica nesse nível de sofrimento primeiro aqui, mental. Então é muito importante, a primeira coisa, questionar os pensamentos, aprender a ser socrático, questionar, né. Então, será mesmo que essa pessoa tá com raiva de mim? Por que será que ela não me respondeu? Quando foi a última vez que eu falei com ela? Teria algum motivo específico para ela não me responder agora? E a listar gente tem que isso. entender que as pessoas têm o tempo delas, né? Não é isso que O ansioso é ele é imediatista, né, imediatista. ele quer É, tudo né? agora, É, né, ele é. quer igual ela estava falando, né, assim, que ela faz uma compra e já fica: "Meu Deus, tem que chegar", e já fica naquela euforia, né, naquele estado de atenção, porque a ansiedade ela leva a gente para isso, né, pra esse estado de atenção, e muito lá no futuro, pensando. E o ansioso ele tem a tendência a catastrofizar mais as coisas. Sim, total. Muito. É. Então não é só uma pessoa que não te mandou uma mensagem, é uma pessoa que não te mandou uma mensagem porque ela tá com raiva de você, porque ela não quer falar, e porque ela não vai aceitar aquele trabalho, ou porque não deu certo, e aí começa a vir todos os outros pensamentos em base em um, e aí vai para esse nível de sofrimento agudo, físico mesmo, né, Físico. e aí começa ali taquicardia, Eu ia falar isso agora. respiração mais ofegante, o músculo contrai, porque você tá muito preocupado. Não, chega a me dar cãibra você tá, De ansiedade. você tá tão ansioso e é o que eu falo, você começa a ficar tenso É. e às vezes isso acontece, é que eu falo, Sim, acontece. uma reação de uma coisa que não é física transforma em Em físico, é muito real. A ansiedade, ela é essa resposta que ela engloba esses 3 pontos: afetivo, físico e comportamental. Numa situação como essa que você falou, que fica manda uma mensagem e não recebe ali, já começa a ter esses pensamentos, né, distorcidos do motivo pelo qual você não recebeu o retorno, começa a vir outras emoções. Então além da ansiedade, um medo, uma angústia, e a partir dali começam a vir outros sintomas, né, a aceleração no coração, o músculo fica tenso, essa cãibra que você mencionou, dor de cabeça, já afeta o sono, então tem toda uma alteração fisiológica de fato, porque nosso mente e corpo são conectados, né, então E é um esses só. pensamentos são sempre ruins, né. Nunca é uma coisa o ansioso ele não consegue pensar, fala: "Poxa, podia ter me respondido, ah, mas sei lá, aconteceu alguma coisa". É sempre: "Caramba, o que que eu fiz, que não sei", é sempre esse pensamento ruim, né. E é pior, porque a pessoa, ela acha que ela é culpada de tudo. Exatamente, esse é o ponto. Ela fica presa nessa espiral negativa, né, catastrofizando, os pensamentos ali ficam muito e é essa reestruturação cognitiva. Então o ansioso ele precisa aprender a se questionar. Ele precisa aprender a ter esse pensamento mais funcional, que a gente chama. Eu não gosto nem de falar pensamento positivo, né, porque às vezes pensar positivo em certas situações é difícil. é, Não dá. é. Né, por exemplo, tá caindo um temporal em São Paulo. "Ai, meu Deus, eu vou pegar trânsito, eu vou ficar Você até estranha quando a pessoa ela é muito positiva. muito positiva", né, já não é mais um nível saudável, ali é aquele que a gente fala, né, aquelas coisas muito gratiluz, ou então, né, aquela coisa que você emana, aí já não é Me assusta. é. Então assim, é importante questionar os pensamentos, né, e tentar encontrar um equilíbrio de fato Total, ali. total. Então, estou diagnosticado uma pessoa ansiosa. Talvez seja Tal- um pouquinho ansioso. Talvez, talvez seja um pouquinho ansioso. E a gente vai falar um pouco mais de ansiedade, mas ela tem relação com a procrastinação ou são coisas
totalmente... Extremamente íntimas, são parceiras ali, ó, andam lado a lado. A Ai, que pessoa beleza. que é ansiosa, ela no comportamento, por conta da reação normal da ansiedade, que é a evitação. Aham. Lembra, a ansiedade ela tem duas reações. Ou eu vou evitar, ou eu vou lutar. Então, ali, lá, vamos voltar lá nos nossos ancestrais, lá nos homens das cavernas, né? Eles tinham que buscar suprimentos ali, tinham que buscar alimento, proteger a família. Então, se tinha um potencial leão lá caçando ele, ele ia ficar em alerta, né? E aí ele precisava ter duas reações. Então, a nossa ansiedade é essa resposta imediata. Ela tem que ter essa reação rápida. Inclusive, os sintomas físicos da ansiedade, se a gente for parar para pensar numa situação de perigo, eles fazem muito sentido. Como, por exemplo, uma pessoa que fica muito ansiosa e começa a ter uma contração ali, um formigamento até nas partes extremas do corpo, braço, mão, porque o sangue está circulando nas partes onde ele precisa daquela reação, onde ele precisa de mais sangue para ele poder correr, fugir, né? Então, a fuga, ela é um comportamento da ansiedade. Só que o problema da procrastinação é que ela é essa evitação nas situações onde não Verdade. precisa existir isso. É. Onde eu tô ansiosa, por exemplo. Então, uma tarefa que eu preciso executar no dia a dia. Vou deixar para amanhã. Deixa para amanhã, não vou fazer não. Mas por trás, É a ansiedade agindo? porque os pensamentos, muitas vezes, associados àquela tarefa, é o que gera essa procrastinação. Nossa, faz total sentido. Às vezes o Total projeto- sentido. Então o preguiçoso ele não é ansioso. Não, o preguiçoso ele é ansioso, porque Ah, tipo, É porque a preguiça e a procrastinação, eu acho que elas são gêmeos, né? Separados no nascimento. Essa é uma dúvida que eu recebo muito. Muito mesmo, mas não. Não? A preguiça e a procrastinação são coisas diferentes. Ai, A procrastinação, ó, cheiroso. a procrastinação é essa resposta emocional. Então, ela é uma evitação, mesmo que eu entenda que uma tarefa ela é muito importante. Então, eu procrastino. Eu sei que aquela tarefa ela tem um objetivo, ela precisa ser realizada. Eu entendo o grau de urgência e necessidade de realizar aquela tarefa, mas eu não faço. A preguiça, ela é a baixa de energia. Ela É pode o estar associada. vagabundo que não quer fazer. Né? É aquilo do. Não tem uma necessidade específica na tarefa, um lavar a louça, depois eu lavo, mas eu não quero fazer agora. Não tem uma urgência, não tem uma necessidade para aquela tarefa. Já na procrastinação, não. A pessoa que procrastina, ela entende que ela tem. Que ela precisa fazer aquela tarefa. Ela tem que entregar no prazo, mas ela fica ali evitando. E o que está por trás? não. Os pensamentos. Talvez um pensamento de eu não vou dar conta, eu não sou tão bom assim. Mas e se essa tarefa der errado? E se, sei lá, se eu for criticado por isso, né? Então, entra aí os pensamentos distorcidos que geram ansiedade, que gera o comportamento de evitação. Olha, você vê que não tem nada a ver. Isso que ela falou é muito verdade, porque eu dançava muito, apresentava. E no começo eu sentia um pouco essa ansiedade, vontade de ir no banheiro antes de subir no palco. E depois que eu comecei a parar de ligar, porque se eu acertar tudo, vão me criticar de toda forma. Se eu errar tudo, pelo menos vão me criticar, então pelo menos vão me dar risada com isso. Parei de me importar, então acabou que eu não deixei de ser ansioso, né? E eu tenho reparado que é bem isso que você falou mesmo, né? De ser mais tranquilo, mais relaxado. E aí O famoso botão foda-se. Ele ajuda, né? Vocês ajudam. Porque a pessoa ansiosa, ela tem muito essa percepção, né, extrema e ela é muito crítica também. Ela é muito autocrítica. E tem também características em pessoas ansiosas de ser muito perfeccionista. Então, uma coisa vai puxando a outra. Né? E aí eu fico muito ansiosa para realizar uma tarefa, às vezes fico preocupada de como as pessoas vão ver aquilo e eu evito. Eu não vou fazer não, deixa pra lá. Parece que ela está falando de mim. Estamos fazendo uma consulta, né? A procrastinação, ela tem sintomas? Tem. Na Tem. verdade, quando eu começo a procrastinar, é aquela evitação contínua, né? De tudo. Então, baixa de energia também muito associada a uma tarefa, mas o sintoma principal da procrastinação é sempre deixar para depois. E fazer tudo em cima da hora. Exatamente. Não entregar Não em entregar. tempo hábil. Não entregar. Isso acontece exatamente. bastante.
A gente começou a construir, então a gente está tendo bastante problema com isso. É nego da terraplanagem procrastinando, é arquiteta procrastinando e o seu projeto não anda. E aí você imagina a procrastinação dos outros ligado à nossa ansiedade de fazer um negócio. E aí vira um ciclo, né? Vira uma bola de Você neve. entendeu? Né? É realmente uma bola de neve, porque aquilo vai te gerando mais ansiedade, né? E a pessoa vai procrastinando mais, parece que faz de propósito o negócio. Isso aí é uma coisa que eu chego num nível de. Aí já passo da ansiedade para o estresse e do estresse para. Não, no caso, não a procrastinação, assim, mas o botãozinho que a gente falou ali. Tem uma hora que eu já passei por um estágio, né, de ansiedade. Aí eu já tô estressado demais, aí tem uma hora que eu falo, quer saber? Deixa pra lá, É, já que não vai resolver. não é a procrastinação. Ou, É uma evitação, né? Ah. Porque, de qualquer forma, aquilo tá te trazendo um sofrimento, né? Tá te gerando, você precisa resolver. ah, E quando você não resolve, mesmo que isso associado e dependendo de outras pessoas, às vezes essa evitação de fazer, de tomar um curso ali que resolveria o problema, até pessoas que são ansiosas têm muita dificuldade de tomar decisões e paralisam, de fato. ah, Né? Então, essa questão da luta e da fuga, né, da ansiedade, a fuga ela entra também nessa paralisação. A pessoa que paralisa. essa eu não tenho. Ó, já é um sintoma que eu não tenho. Quando eu tô ansioso, eu tô muito ansioso, eu já estou procurando mais 10 maneiras Formas de solucionar. de fazer aquilo lá. Principalmente quando se depende de um terceiro. E isso é um ótimo exercício para quem é ansioso, né? Assim, que fica muito preso em uma única solução, em um cenário muito catastrófico. Então, às vezes, o ansioso ele precisa ter soluções imperfeitas. É. Porque a mente, ela quer o perfeito. Eu falo em casa muito isso aqui. Eu falo, usa o cérebro. Você tem um. Sabe? Ah, mas Pensar em pensa. formas de Eu falei, resolver. não dói, não machuca, exercite o cérebro. Ah, a inteligência. A inteligência é. Ah, tem gente que nasce inteligente. Pode ser que tenha gente que nasce inteligente. Mas eu acho que inteligência é um treinamento. Você está Você treinando. desenvolve, né? É um Tem desenvolvimento. uma frase de uma. Eu não sei se ela é blogueira, acho que não, ela é uma executora digital, mas ela fala muito isso. É a Luana Carolina, que ela fala que bom você se torna, né? Então você vai se tornar bom. Quanto mais você repete aquilo, melhor você fica. Então é um treino. A nossa vida é esse treino. É igual os músculos, né? O cérebro não é diferente. Então a gente vai na academia, malha, 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 treina, 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 puxa ferro, vai aumentando a carga. Quando você vê, você tem um resultado legal ali no seu corpo. A mente é a mesma coisa. Antes que eu procrastine numa pergunta de uma pessoa que mandou no Instagram, a gente coloca umas caixinhas de pergunta, e uma pessoa perguntou, a gente achou uma pergunta até um pouco diferente, mas vamos ver se tem algum sentido. A ansiedade, ela influencia na sexualidade? Vou com as palavras do cara. Eu tô broxando e eu acho que é da ansiedade. De Não novo. sou eu, hein? Não sou eu, hein? A história do amigo. né? É um primo meu. De novo, a mesma questão, né? Os pensamentos em torno da sexualidade ali, do desempenho, né, sexual também influenciam. Eu vou ficar muito preocupada e acontece a primeira vez, né? A pessoa tem ali uma baixa libido, não consegue ter o desempenho que é esperado. Aí na próxima vez começa a vir os pensamentos, e se eu não conseguir de novo? Próxima. E agora? E aí vem essa frequência de pensamentos, né, que vai influenciando também no quê? No comportamento. No físico. Caramba, ainda bem que tu saiu desse mal no morro. Por enquanto, né? Pode ser que uma hora chegue por causa da idade, mas a ansiedade não chegou nesse nível de me pegar ainda. Eu vou ler algumas perguntinhas que o pessoal mandou para a gente entender melhor, até para eu entender melhor, porque assim, procrastinação não é um problema para mim. Já fui procrastinador também. Mas isso eu consegui controlar. A ansiedade ainda não. Mas vamos ver o que o pessoal tem de. Ah, isso aqui eu acho muito, muito legal. Nos dias de hoje, a internet. Como a internet está influenciando a procrastinação? Na procrastinação e também na questão da ansiedade, né? Porque acho que tem uma relação muito íntima essa questão de rede social
o uso de aparelhos eletrônicos com o aumento no número de pessoas mais ansiosas, né? Eu falo que a internet seria muita hipocrisia dizer que ela é o problema. O uso dos aparelhos eletrônicos, as conexões por meio das redes sociais, a gente faz. E hoje na rede social, igual aqui a gente tá gravando um conteúdo super legal que vai chegar para as pessoas por meio dos aparelhos Dá eletrônicos. muita gente. A gente espera que ajude, né? Tem muito conteúdo bacana. Mas o problema não é esse. O problema é o excesso. Uhum. O tempo que as pessoas passam consumindo, né, dentro das redes sociais, às vezes muitos conteúdos que não agregam nenhum valor. É. Então, afeta? Sim. A gente fala que a nossa mente, o excesso da rede, né? Eu dou até um exemplo muito para os meus pacientes que têm essa dúvida, que é o seguinte: a nossa mente é como um computador. Um computador, ele tem ali o seu celular, não sei quanto tem de memória, mas ele tem um limite ali de memória, né? Às vezes um processador muito bom. Às vezes tem um computador que tem um processador rápido, que você abre várias páginas ali e vai embora. Mas às vezes a memória já é um pouquinho mais limitada. Você começa a baixar muitos arquivos, já começa a travar. Eu sou assim. Tenta. Eu sou um cara que eu penso muito rápido, mas minha memória é uma tranqueira. Às vezes, né, tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade na memória, mas é bem o oposto. A nossa memória, ela tende a ser mais infinita. A gente tem um armazenamento infinito, a gente consegue ter um armazenamento super positivo. Só que o nosso processamento é mais lento. Tende a ser mais lento. A gente não processa tantas coisas de forma muito rápida, imediata. E o que acontece é que, vou dar o exemplo aí do Instagram. Rolar feed, vídeos, conteúdo. Você fica ali, horas. Estimula a dopamina, não é isso? É. Estimula, porque tem aquele gatilho mais imediato de tirar a atenção, colocar a atenção ali, né? Os problemas. Esquecer os problemas, exatamente, né? Você busca aquele reflexo mais rápido. Só que, na verdade, isso prejudica, né? Porque a sua mente, ela não vai armazenar nem metade desses conteúdos que você tá absorvendo ali. Eu já vi o cara fazendo um teste, o cara rolando o feed. Me fala o vídeo anterior que você viu. O anterior, não é? Às vezes até nos vídeos, né? Esses dias eu vi o rapaz colocou um vídeo, ele falou assim, tá, agora me fala qual era a cor do cachorro. Não presta atenção. É muito estímulo. E o que as pessoas costumam fazer muito ali? Usar antes de dormir, que é, assim, extremamente prejudicial. Usar o celular, tá indo dormir, coloca o celular ali. Televisão, né? A televisão também é uma tela, mas é bem menos prejudicial do que o celular, né? Porque o celular ele é uma luz muito pequenininha, bem direcionada aqui no rosto. A televisão ela tá mais distante, às vezes, ela tem uma luz mais ampla e a iluminação dela não vem diretamente nos olhos, né? Então ela tem sim, obviamente não dá pra ficar vendo televisão assim, porque você passa ali horas também, você fica preso, né? Agora, a rede social, os aparelhos eletrônicos, eles têm sim influenciado diretamente no aumento da ansiedade. E a diferença, acho que da TV pro celular porque a TV você põe um filme, você põe uma novela, um jornal, alguma coisa. Então você fica focado naquilo. Diferente da rede social, né? Que você só vai passando. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, pelo menos, isso acontece bastante. Às vezes eu tô assistindo um filme e eu não consigo fechar esse filme. Antigamente, eram 3 filmes em um dia, assim, às vezes às vezes é um filme em 3 dias. Muito. Né? Porque você não consegue, porque é exatamente... Os filmes viraram séries. Os nossos filmes viraram séries, né? É assim, é o cansaço, Cansaço. Mas Você quer aquele reflexo mais imediato, rápido. parece que a hora que você desliga esse negocinho aqui, até hoje, é que fala, é evolução, né? Antigamente as pessoas tinham 9, 8 filhos porque não tinha televisão em casa. Aí com a televisão já deu uma diminuidinha para 2, 3. Eu acho que com o celular daqui a pouco a gente tá extinto, porque, não é? É só pet e dancinha. Não é isso? E a rede social, né, ela tem um ponto muito negativo. Ela tem pontos positivos, sim. É como eu disse, é o excesso dela que faz mal, porque é os conteúdos consumidos dentro de uma rede social. E tem, Coisa boa. não sei se você lembra daquela trend do ano passado, que falou, como vou ser triste em 2024 se... E aí vinha aquela enxurrada de coisas boas que as pessoas fizeram ali no ano inteiro. E o
quanto de gente, assim, falando, cara, tem alguma coisa errada comigo. É. E aí é que tá o grande problema de consumo excessivo das redes sociais. Você passa a se comparar mais. A vida perfeita das Eu acho que pessoas. isso deve aumentar demais a ansiedade de muita gente. Porque é o recorte É. que as pessoas fazem, colocam lá, e não tem esse filtro. Peraí, essa pessoa tá mostrando tudo. A Será que vida ela tá... perfeita. Será que tem algo mais? E não, na ansiedade a gente sabe que a pessoa que sofre de ansiedade, ela tende a ficar presa nos pensamentos negativos. Então, não é, essa pessoa talvez ali, ela tenha recortado partes da vida dela para compartilhar. Ela teve momentos também de dificuldade, de desafios ali durante o ano. Não, poxa, essa pessoa teve uma vida perfeita e a minha não foi. Não foi. E aí o questionamento, né? Por que que a minha vida não é perfeita? Por que que eu não consigo? E aí vem as comparações. E essas comparações geram mais ansiedade. Sim. Porque fica quase que inalcançável, né? Atingir esse lugar onde o outro ocupa. E aí é tão injusto comigo fazer isso. A pessoa que se compara na rede social, que faz esse recorte, é injusto. Tanto quanto com a outra pessoa que tá mostrando. Porque ela tá mostrando ali um recorte da vida dela. Mas ela pode ter passado por outras dificuldades, pode ter passado por coisas que às vezes ela não vai mostrar. Mas é fazer esse filtro. Todo mundo passa. A vida real ela não é o que as pessoas colocam. Não, Ninguém vai pôr um problema no Stories. É isso que não vai. né? Né? As Dificilmente. seguidoras de Virgínia, pelo amor de Deus, mesmo com todo aquele dinheiro, ela também tem problema. O problema é que ninguém coloca isso nas redes. Só que para falar de ansiedade, realmente eu acho que para mim o celular e a internet é o grande problema da humanidade. Eu tenho isso na minha mente, porque assim, hoje as pessoas, você vê muita gente indo almoçar, jantar com marido, parceiro, e tá cada um ali em um mundo diferente, né? Sim. Totalmente. Então, para mim isso aqui estragou bastante. Às vezes me ajuda com ansiedade, então, pô, quando eu tô esperando uma resposta de alguém e tal, não sei o quê, eu vou lá e cometo o erro de entrar numa rede social para tipo desligar disso, mas também me atrapalha É um bastante. comportamento tão automático, né? O Total. clicar nas redes sociais, porque a gente tem aí o famoso FOMO, né? O medo de estar perdendo algo, é uma sigla em inglês, que fala exatamente sobre isso. Essa era, né, digital das pessoas, elas têm medo de que elas estejam perdendo alguma coisa que está acontecendo lá. E elas esquecem de viver aqui fora, que a vida está acontecendo aqui, no real, né? E você falou uma coisa de restaurante, e esses dias eu tava prestando atenção. Eu sou uma pessoa que às vezes faço isso, inclusive, eu tô lá no restaurante, tô comendo ali, tô com meu esposo, você pega o celular ali pra tirar uma foto e já entro na rede social, né? É, E você tem que se policiar muito com isso. Porque a vida é aqui, né? Ela tá acontecendo aqui, no real. E quando você não vivencia essas experiências, a mente ela vai cansando, né? Ela vai criando uma estafa de fato. Você tá tão preso vivendo lá dentro das telas que a vida aqui fora ela passa a perder até o sentido. é. As pessoas não se sentem satisfeitas com o que elas estão vivendo, com o que elas têm. Elas estão tão presas com o que as pessoas estão fazendo que elas esquecem de valorizar, às vezes, o real, a vida Eu peguei real. uma diquinha uma vez e eu levei isso aí, até tem um problema às vezes com isso. Desligue as notificações. Não é? Porque a notificação ela te causa uma ansiedade que, Muito. meu pai, É só vibrar, né? Aquele. pronto. Você já. Já. Peraí, tá acontecendo alguma coisa ali que eu não Se eu posso estiver perder. conversando com você e der aquele apitinho e eu ver uma notificação de canto de olho, É. você vai. É. Você nem quer ouvir o que a pessoa tá falando, mas Não quer. não é isso que acontece? É. Você quer ir. É É o. tirar mesmo, assim, né? Parece que lá é que acontecem as coisas, né, mais importantes. E porque as pessoas passaram realmente a se condicionarem, a estarem o tempo todo com o celular, né? E eu falo muito disso, assim, essa desintoxicação, fazer esse detox das redes sociais, né? Tirar a notificação é uma ótima forma de você limitar mais o uso dos aparelhos eletrônicos. Não deixar notificação de WhatsApp, escolher horários regulares para você entrar lá, né? Entender isso. Meu marido fala muito isso para mim, inclusive. Se tiver alguma coisa muito importante acontecendo, essa pessoa vai te ligar. É, não. E Instagram não tem nada importante acontecendo, nenhuma notícia muito urgente ou nada muito urgente na vida dos outros tá acontecendo, que você precisa estar ali o tempo todo olhando ou levando. Criar um movimento que nem na nutrição não tem o dia do lixo. Tem. Eu acho que da ansiedade
Tem que ter o dia, né? Sem Sem celular. celular. Sem celular. Inclusive, eu faço muito esse exercício com os meus pacientes no consultório, que é de eles limitarem mais, aplicarem mais esse limite. Deve adorar, né? Eles amam, né? Mas tem muitos que conseguem. E aí, eu até dentro dessa técnica do FOMO, né, a gente faz até um exercício ali de, por exemplo, fazer uma brincadeira com recompensa mesmo. Ó, vou ficar X tempo aqui, ali, com a família. Já fiz isso com meu marido também. Ó, a gente vai deixar o celular lá em cima da mesa, a gente vai assistir um filme, porque Ó, você conta pra gente qual foi a recompensa. quem pegar o celular primeiro tem que pagar aí Alguma a coisa. pizza, tem que fazer alguma coisa. E eu perdi, obviamente, né? Peguei o celular primeiro. Eu trabalho muito com Instagram, trabalho muito com celular, eu atendo 100% online. Uhum. Então, às vezes, eu tocava ali a notificação, eu já ficava, meu Deus, se alguém tá me mandando alguma coisa. Mas é tão automático você se desprender do que tá acontecendo fora pra ir lá ver o que tá acontecendo, que você não percebe que aquilo ali tem um prejuízo muito grande. Você tá assistindo um filme aqui, e eu tenho até um vídeo que eu gravei um tempo atrás, mostrando exatamente esse comportamento do ansioso. Ele tá aqui vendo televisão, ele tá mexendo no celular, aí ele abre isso, aí ele para pra comer, aí ele vai fazer outra coisa. Aí, multitarefas. As pessoas Total. multitarefaram O coisas problema é até do que dia a dia. uma hora a gente tava arrumando as coisas aqui e tal, e eu comecei a fazer uma coisa, depois comecei a fazer outra, aí eu parei, ela falou assim, você estava fazendo isso. Aí, tipo, a primeira coisa que eu estava fazendo já foi. Eu tenho um problema, minha memória curta é muito ruim. Tipo, o que eu tô fazendo. Eu lembro de música do Sampa Crio de 30 anos atrás. A letra. Puxou essa do fundo É. do baú. Essa Ó, do fundo do baú. eu lembro completamente a música de cabo a rabo. E, cara, eu não consigo decorar um número. Hoje eu digitei o número da minha esposa, o CPF dela no mercado. E ela falou, oi? O que tá acontecendo? Eu falei, cara, acho que eu tô curando, porque assim, eu não sabia o meu número de celular. É isso. Mas é aquilo que eu te falei, né? A nossa mente, ela tende a ter uma memória infinita. Você vai lembrar de coisas, às vezes, detalhes e flashes da sua infância. Total. Mas na nossa época, como que era? Tinha celular? Não, Eu sou da época que não a tinha gente celular. vivia, né? Eu vivia. A gente Eu ia pra rua, escorregar de garrafa, chegar com as calças todas rasgadas em casa, toda estrupiada, mas não existia celular. É. E a gente prestava mais atenção nas coisas, porque a vida era lá fora, a vida era fora das telas. Uma coisa me surgiu agora, você estava falando de antigamente. A gente vivia, era uma outra época. A gente consegue passar esse tipo de coisa para os filhos, acho, né? Vou dar exemplos. Hoje eu me antecipo muito em, minha filha quer ir no cinema. Caramba, mas tipo, vai sozinha? Vai com quem? Quem é o pai? Quem é a mãe? Na rua nem sai. Eu passava o dia na rua. Eu, com a idade dos meus filhos, eu ia pro Corinthians, passava o dia inteiro lá, voltava 10 horas da noite. E meus pais não estavam nem aí. Não é porque eles eram desleixados, e sim porque era outro tempo. Mas hoje eu acho que a gente consegue passar para os nossos filhos essa ansiedade por meio dessas atitudes, porque eu sou total, a palavra não é nem controlador. Eu tenho muito medo do que vai acontecer no futuro ou o que pode acontecer com eles. Acho que a gente até entende, né, essa preocupação, tem um corte de linha do tempo aí que não dá para desconsiderar, não tem como a gente não colocar nessa fórmula, né? Então, antigamente, você disse tudo, antigamente a gente tinha, não que não houvessem perigos reais, sempre existiu, né? Vamos voltar lá no Homem das Cavernas de novo, ele também precisava se proteger de outras tribos, então existia, sempre existiram. Mas claro que ao longo do tempo isso foi aumentando. Então, hoje, essa questão de segurança, ela é muito mais limitada do que antigamente, né? Pode ser que sempre tenha acontecido, mas hoje ele é mais divulgado. Exatamente. Não é isso? Existe mais luz, né, sobre essa questão da segurança, dos problemas. Então, acontece de fato, né? E sim, às vezes tem mais a questão da superproteção, né? E assim, de projetar muitos cenários negativos. Às vezes, ir na rua que é perigoso e, sei lá, tá passando um carro pra lá e pra cá e tá perigoso, né? E aí não vai.
Agora sim, poxa, sempre ela vai no cinema, o cinema nunca aconteceu nada, é um lugar seguro, é um lugar tranquilo, então por que seria perigoso nesse caso? Aí vem muito essas preocupações, né, intensas, esses pensamentos mais ansiogênicos, que sim, dependendo do quanto você passa isso para o seu filho, ele vai também se tornar um adulto inseguro. Inseguro e a gente está criando desculpa a palavra, a gente está criando uma geração de idiotas, porque parece, fala, pô, é muito forte. Pesquisa o que é idiota, você vai ver que realmente as pessoas, elas não raciocinam mais, porque tem tudo na mão, tem essa autoproteção dentro de casa, a ansiedade dos pais acaba atrapalhando, a procrastinação do pai acaba atrapalhando, isso vai passando Vai de uma forma totalmente natural. Crianças geralmente reproduzem aquilo que elas veem. Vem, exatamente. Eu tenho muito medo de estar passando isso. Eu sei que às vezes eu estou passando e eu vejo sinais, e é isso que está me preocupando. As crianças, elas também podem ser tratadas de ansiedade. Tem Sim, com crianças com certeza. transtorno já de Tem, ansiedade. tem sim. É claro que dependendo, a gente considera, né, a prevalência, a gente considera vários fatores, né, porque a criança está em desenvolvimento Então, nesse caso. Então, a gente não consegue desconsiderar essa fase do desenvolvimento da criança, né? Mas também tem as questões aí de transtornos de ansiedade que já começam na primeira infância, ali na segunda infância. quanto mais cedo tratar, melhor. Quanto mais cedo tratar, melhor. Porque acho que tem gente que chega numa certa idade, costumo falar que, meus pais, tá falando, mas eu falo, você tá falando de novo isso aí, meu, não vai mudar mais. Então, não é para os pais, né, que já tem idade. Acho que para criança ainda tem, acho que quanto mais cedo a gente entender que tem que procurar ajuda, no Hum. caso de um profissional, mais rápido acho que vai ser a ansiedade, que é uma coisa, acho que é um pouquinho pior do que a procrastinação, né? Ou Na verdade, a procrastinação é mais um um comportamento, comportamento. né? Então, Então, a na questão ansiedade é mais um problema, né? É. Acho que é mais difícil de tratar. É. Eu acho que quanto mais cedo você conseguir buscar uma ajuda efetiva para aquilo, porque eu sempre busco, mas assim, eu tento me acalmar com um negocinho. Nunca fui procurar um profissional para ver se eu realmente era ansioso, se meu grau de ansiedade era muito alto. Então, tem alguma forma ou algum teste em que a pessoa consiga identificar através de perguntas ou em que nível ela tá ali? Tipo, sabe aqueles testezinhos que tem do TikTok? Sim, sim. Se você é isso, você tem TDAH. Da ansiedade, você consegue identificar qual é o nível que a pessoa tá numa entrevista, por exemplo? Na primeira sessão de avaliação, geralmente existe, né, um script ali, existem algumas perguntas e, claro, os critérios diagnósticos também, né, do DSM que a gente segue, para avaliar se a pessoa ela está dentro de algum desses transtornos de ansiedade ou não. Perigoso já, né? Exatamente. Porque como tudo tem grau, acho. Tem graus de ansiedade, também existem outros níveis, né, e não só de ansiedade, mas outras patologias que podem facilmente confundir. Então a gente tem lá fobia social, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos do pânico, né, ansiedade generalizada, a gente tem isso Fobia também. social. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho aqui, que é o que eu vejo que está acontecendo esse ano, né? Que nas escolas foram proibidos o celular, tá? A gente estava falando de celular e tudo mais. Você acha que isso vai contribuir para muito mais crianças e adolescentes ter esse transtorno de ansiedade? Ou, tipo, a pessoa já tem ali incubado e isso vai piorar? E o que eu penso também em relação a isso ela vai ficar a manhã inteira, por exemplo, sem celular. No período da tarde, ela não vai querer fazer mais nada, a não ser ficar no celular. Então, até que ponto isso vai colaborar ou não? E eu acho que vai ajudar a desencadear muito mais, né, essa ansiedade aí nas crianças, nos adolescentes. Na verdade, isso vai ser muito positivo para as crianças, porque no ano passado, inclusive, né, nós tivemos aí a palavra do ano eleita por Oxford, que foi brain rot, que é cérebro podre, né?
Os aparelhos eletrônicos, eles têm de fato causado isso, né? Esse apodrecimento, essa dificuldade, essa degeneração cerebral mesmo, né? Inclusive das crianças terem mais dificuldade de aprendizado. Exato. Então é muito importante mesmo que as crianças não tenham tanto acesso assim, né? Os pais, eles precisam começar de fato a limitar. Eu sou muito contra a criança ter acesso a celular muito cedo e ter limites, né? Ter horários para mexer, né? O uso aí do tempo que ele gasta mexendo no aparelho eletrônico, num videogame, num computador, existiam outras coisas que, como eu disse, no nosso tempo não tinha. A gente precisava arrumar alguma coisa para fazer. Leitura de livros, né? As atividades da escola também já demandam muito tempo. Até para a própria saúde, porque não faz um Exatamente. esporte, troca um esporte por um joguinho, troca. São tudo trocas, né? Então, só que as trocas que estão sendo feitas hoje, elas são muito piores do que as trocas que a gente fazia. Eu pulava o muro da escola para jogar bola, mas ok, eu estava errado, não estou incentivando ninguém. Mas eu estava deixando de estudar, mas eu estava indo me exercitar. Hoje em dia, não. E aí, tipo, as crianças já chegam, pô, hoje eu não queria, não estou bem. Mas não tá bem por quê, cara? Você não trabalha, você não faz nada, você não faz um esporte, não tá cansado. É só isso aqui, como que você... Só que eu acho que o cansaço mental, pelo excesso do negócio, acontece. E também, né, o fato de passar muito tempo num aparelho eletrônico dificulta muito algo que até favorece o desenvolvimento dessa criança, que é as relações sociais. É. E o desenvolvimento das habilidades sociais está aonde? Nas trocas sociais, nas interações. E hoje em dia você vê aí as crianças, elas não querem mais, né, interagir, sair, conversar, não, é o celular, né? Ah, você joga, né? Assim, se você jogar, eu jogo, né? Tem até um grupo de pais que a gente é amigo e que a gente geralmente tem um joguinho que eles jogam e a gente também já jogou algumas vezes. E assim, fizeram um grupo mesmo com várias crianças para jogar. Então, para você ver assim que essas trocas sociais hoje entre os jovens está muito limitada, está muito dentro dos aparelhos eletrônicos. Celular, acho que é o inimigo número 1, então, da ansiedade. Com certeza. Se ele não é, ele contribui muito. Por isso que piorou tanto. E antigamente você não ouvia falar disso. Pelo menos na minha época de moleque, eu tô com 43 anos. Então, fala, pô, na minha época eu nem ouvia falar. Até depressão era uma coisa que não se falava tanto, né? Era visto como uma frescura. Hoje a gente sabe que não é. Mas não se falava tanto. Porque eu acho que, além de ser mais ativos, todo mundo era mais ativo, né? A gente não tinha Exatamente. esse grande problema. E principalmente ali depois da pandemia, né, das pessoas ficarem muito isoladas e só terem esse aparelho como meio de comunicação, de interagir, de socializar, de ter acesso à informação, se tornou algo comum. Sim. Passou a ser algo que faz parte, que as pessoas nem percebem. Então, assim, eu saio de casa, não é nem eu esqueci meu documento. Caraca, esqueci meu celular. Parece que você tá sem nada, né? Parece que você esqueceu tudo. Você vê preocupação das empresas em tratar os funcionários, o que eu digo é tratar a ansiedade. Isso pode aumentar demais a produtividade. De que forma que você enxerga isso dentro de um cenário profissional? A questão da ansiedade. A ansiedade, tanto a ansiedade quanto a procrastinação. Eu acho que isso não é que atrapalha demais em qualquer empresa, né? Na evolução do funcionário e tudo mais. Você vê hoje em dia uma preocupação das empresas em tratar isso? Por exemplo, sou procurada por empresas para dar palestra ou acontece pouco? Olha, acontece, mas muito pouco. pouco perto do que deveria de Deveria fato ser. acontecer, né? É. Porque a gente vê aí, inclusive hoje, não é uma doença, né? Mas é um fato que acontece aí, né? Que é o burnout. As pessoas chegarem a um nível de exaustão mental pelo trabalho. Né? E por trás, às vezes, tem muitas outras questões envolvidas, inclusive a própria ansiedade, né? Tem sinais aí do comportamento desse funcionário de procrastinar, tá ali procrastinando muito uma tarefa, não tá conseguindo executar. Às vezes o chefe, ao invés de tentar entender o que tá acontecendo, às vezes vem com mais cobrança, mais crítica, mais exigência, mais trabalho, que leva esse funcionário a um nível muito grande
de exaustão, que ele não consegue ser produtivo, ele passa a entrar ali num processo até de evitar e ficar insatisfeito com a própria produtividade dele, passa a ficar muito ansioso. Tem casos de pessoas que desenvolvem depressão no ambiente de trabalho, chegam ao nível assim de ficarem doentes mesmo fisicamente por conta disso. Eu Então acho as que empresas deveriam. deveriam, total. Fica um apelo aqui para as empresas, cuide do seu funcionário. Eu trabalhei numa empresa, a gente trabalhava de madrugada e tal, então toda sexta-feira, que era dia de fechamento, todos os funcionários que ficavam até a madrugada para mandar o jornal para a gráfica e tal, recebiam massagem. Era um tipo de cuidado, porque a Sim. gente realmente ficava sentado muito tempo e tal, não sei o quê. E num determinado tempo eles fizeram tipo um acompanhamento psicológico ali, então ia uma pessoa e dava algumas dicas. Na época a gente não tinha, né, o celular mandava SMS, não tinha esse problema, então a gente não tinha tanto acesso. Mas assim, tinha internet já. E a empresa percebeu aí, tipo, o pessoal perdendo rendimento total por causa da internet, porque ao invés do cara tá fazendo o trabalho ali, ele tava com a telinha aberta, num joguinho, alguma coisinha, num bate-papo da UOL, também é antigo. Bem antigo. Também, também é antigo, tava num bate-papo da UOL, então teve um acompanhamento. E a gente falando de ansiedade me despertou isso. Falei, pô, se as empresas aprendessem a cuidar do seu funcionário, aumentaria demais a produtividade. E você sabe às vezes onde está o maior gargalo? Na liderança. É. Nas lideranças. E no RH. Porque o líder é exemplo, né? E no RH, o RH, ele precisa ter esse olhar muito criterioso, não só na parte burocrática ali da empresa, mas também na parte humana, né? Porque o nome já diz tudo, recursos humanos, Caramba. né? Então, tem que ter esse olhar cuidadoso, criterioso para os funcionários, né? Para que eles tenham um bom desempenho, para que eles ajudem a empresa a crescer, eles também precisam ser olhados, né? Não dá para ser uma visão de cima para baixo, às vezes tem que ser de baixo para cima, né? Tem que ter essa visão muito criteriosa e cuidadosa. Então é muito pouco que eu vejo assim das empresas de fato buscando inserir, né, como um adendo à empresa o cuidado mental com as pessoas. Então deveria se ter mais. Sim. Pessoal, deixa eu dar um recadinho para vocês. Vou falar dos nossos patrocinadores aí, porque sem eles também a gente não consegue fazer nada. A gente tá com um novo patrocinador, tá na tela agora aqui para vocês. É em Atibaia, então se você é de Atibaia, experimente esse lanche. Não, mas é porque é patrocinador. Experimente esse lanche. Realmente, hoje a gente vai mandar uma para você. Depois você baixa o endereço, a gente vai mandar para sua casa. Legal. O endereço é um presente do nosso patrocinador. Entre no Instagram, tá na tela, e experimente o melhor lanche de Atibaia. Tá certo? Um abração pro Bruno lá. Deixa eu pedir uma dica para você. Não sei se existe, mas deve existir. Tem livro para tudo hoje. Existe algum livro que você recomenda tanto para ansiedade quanto para procrastinação? Sim. Ou você já escreveu algum? Ainda não cheguei nesse nível, mas quem sabe um dia. Tem um que ele tem uma leitura muito fácil, né? Ele não vai abordar só a questão de ansiedade, mas ele também aborda aí outras formas de lidar com as emoções, que é o Não Acredite em Tudo que Você Sente. Esse livro é sensacional. Ele vem com exercícios para você aplicar na prática, mesmo ali para você entrar muito nessa frequência de observar mais os pensamentos e principalmente entender mais as emoções. Porque eu falo disso assim, de ansiedade, parece ser muito fácil às vezes quando a gente tá falando, né, nossa, nem sabe o que é ansiedade, né, nunca precisou enfrentar. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, desenvolvi ansiedade, já passei por agorafobia, que é um transtorno de ansiedade, crise de pânico, e eu falo que a gente só lida de fato com as coisas quando a gente conhece. Não adianta, não tem um caminho fácil para lidar com a ansiedade, não existe uma cura quando a ansiedade já está prejudicando. Então, o primeiro passo é conhecer de fato ela, entender o que é a ansiedade, como que ela me afeta, escrever sobre os gatilhos, onde acontece, como acontece, o que funciona para mim, né, quando eu estou mais ansiosa, porque muitas vezes quando a gente está ansioso, a gente aumenta a percepção de perigo de uma situação e diminui os nossos recursos.
Então, muitas vezes a gente vai enfrentar uma situação nova, sei lá, vou andar de avião sozinha pela primeira vez, né? Meu Deus, vai ser muito ruim, vai ser algo horrível, não vou conseguir. Se eu me perder no aeroporto, e se eu não souber passar, o que que vai acontecer? Aí eu aumento a percepção de perigo daquela situação, mas eu diminuo os meus recursos. Talvez eu já tenha enfrentado alguma situação sozinha, É? às vezes pior. Eu já fiz algo sozinha, já conheci pessoas sozinha, já fui a lugares sozinha, já enfrentei outros desafios que eu sei como fazer naquela situação. Só que a minha percepção de perigo é tão grande que eu esqueço que eu tenho recursos para lidar. Então, esse livro ele ajuda muito nesse sentido, de você entender melhor o que você está sentindo, né? E não acreditar em tudo que sente. Posso fazer uma pergunta? Opa! Cara, dentro dos seus pacientes, da sua experiência, quais práticas têm ajudado mais as pessoas a lidar com a ansiedade? Deve ter alguma, né? Na verdade, não é uma receita, né? Não existe uma receita, um passo a passo. Cada pessoa apresenta de uma maneira bem diferente e bem distinta e muito peculiar a ansiedade, né? Os gatilhos que geram ansiedade, às vezes as crenças por trás da ansiedade de uma pessoa é única. Mas para enfrentar a ansiedade de fato, né, uma das formas que eu gosto assim de ensinar os meus pacientes, principalmente para crises de ansiedade, é estar no presente momento, porque a ansiedade ela te leva muito para o futuro. Ela tá sempre te colocando lá na frente, pensando o pior, catastrofizando, imaginando os piores cenários. Então a melhor técnica que eu falo que ajuda muito, não precisa ser numa crise, mas para praticar de fato é o mindfulness, né, que é você estar no presente momento, você se conectar de fato, né? Então você sair dessa frequência dos pensamentos negativos, viver o agora. Uma coisa simples, né? Não sei se você vê lá no meu Instagram, que às vezes de manhã quando eu tô passando o café, muitas pessoas me perguntam: Tamara, por que você cheira o café? Por que você faz isso? Cheirar o café ali de manhã? Porque é o meu momento. É o momento que eu estou fazendo algo por mim. Eu estou me conectando com algo que é Ativando importante. sentidos. Ativando os sentidos, prestando atenção no café. Só de falar já me relaxa. Porque é um momento que eu criei para mim, a minha rotina matinal. Então, quando eu vou lá e sinto o cheiro do café, eu acordei. Eu tô aqui passando o meu café, eu vou tomar um café agora, vou fazer minha leitura, vou estudar, porque aí logo depois que eu passo o café, eu já sei quais são os próximos passos. É uma rotina. E a rotina ajuda a matar a procrastinação. Muito. É isso. Quando você tem uma rotina bem específica e rotina é teste. Você instalou gatilhos. É Exatamente. isso. Gatilhos para que você tenha ali os próximos passos. Então, mesmo que eu não queira fazer aquela tarefa, então às vezes de manhã eu vou estudar. Só que é tão automático para mim, já é tão necessário, automático, não é uma coisa que eu negocio. Aham. É chato, né? Eu abri Sim. um livro ali, ler, meu cérebro não quer isso. É. Nosso cérebro foi criado para economizar energia. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu vou associar uma tarefa a algo que não me gera prazer imediato, meu cérebro já automaticamente vai, opa, não, Boicota. não faz não, por que você vai fazer isso? Imagina. Não faz sentido. Só que quando você coloca gatilhos mentais, você já sabe o que você precisa fazer no próximo passo. E são repetições. E é muito isso, é teste. Eu já tentei acordar 6 horas da manhã e ter essa rotina. Pra mim não funciona. Eu acho lindo quem acorda às 5 horas da manhã, vai correr, corre uma maratona, volta, toma banho e faz. E aí quando Nunca tive inveja. eu nunca tive inveja dessas pessoas. Sabe Não aquela pessoa que corre à noite na chuva? Nunca tive inveja. Não tenho. E isso também muito deriva daquele ponto que a gente estava falando, né? Das redes sociais, da comparação. E às vezes a gente quer trazer uma rotina de outra pessoa para nossa vida. É, os Não é vizinhos assim da que internet, banheira de gelo e tudo. Talvez você se adapte e te faça bem. Talvez. Eu não me vejo entrando numa banheira de gelo, de jeito nenhum, entendeu? Sou um Também cara. não. Sou... Gosto de água quente. Então, sou um cara calorento e tudo mais, gosto de um arzinho, mas não me vejo entrando numa. E eu, pô, por que que eu gosto de chamar as pessoas aqui, falar e tirar todas as dúvidas que a gente tem? Porque a gente vê tanta coisa na internet, tanta fake news, que hoje em dia, se você não chamar um profissional, não ouvir É. o que o profissional tem a dizer, então presta atenção no que ela está dizendo,
Se você não ouviu o que um profissional tem a dizer, você vai pegar esse monte de cacareco que você, né, encontra na internet, vai aplicar e talvez piore a sua situação, Piora. né? Piora. Porque assim, nenhuma informação na internet, se não for numa página de um profissional, é 100% segura. É, Isso é verdade, porque, por exemplo, da banheira de gelo. Banheira de gelo eu percebi que eu desenvolvi ansiedade, porque o tempo não passava. Eu ficava olhando pro relógio e tinha que ficar lá um minuto. Pô, imagina, Pra- você quer sair dali de qualquer forma, né? é. E aí, às vezes, você vê uma pessoa fazendo isso, entrando numa banheira de gelo ali e tendo uma rotina que parece ser perfeita. Você olha e você fala, cara, eu não consigo fazer isso, né? Eu acordo, sei lá, eu acordo 7 horas da manhã. Pra mim é o suficiente. Relógio biológico, eu tenho também. E aí eu tenho lá minha rotina matinal, consigo fazer minhas coisas, consigo ter uma manhã produtiva, mas eu não preciso acordar 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã eu tô dormindo, gente. Se E vocês me veem correndo 5 horas da manhã, provavelmente É. eu tô fugindo de alguma coisa. Eu não fiz isso. Os dois. Não, É. não, loucura. Aí eu falo, pô, como a gente tá falando, né? De tanto do sono quanto da ansiedade. Você arruma água. Tanto sono quanto do alimento, né? Então, eu acordo 5 horas da manhã. Bom, depende da hora que você vai dormir, né? Eu não acho saudável você ter uma rotina de dormir pouquíssimas horas, porque, assim, pelo menos estudos dizem que pelo menos 7, 8 horinhas, 8 horas é o mínimo, né? 8 horas. Pra conseguir aí ter nós temos o nosso ciclo circadiano, né? Então, o nosso ciclo ele funciona muito perfeitamente, é o famoso relógio biológico. Ali por volta de 9 horas da noite, entra um hormônio que é o responsável por fazer você dormir. Ele já começa a ser liberado, que é a melatonina. Então, ali por volta de 9, 10, quando é meia-noite, lá para as 2 horas da manhã, ele já está em alta. Então, você imagina se 9 horas da noite ele começa ali a ser produzido no seu organismo e você está indo dormir 1 hora da manhã, de fato, você está prejudicando a produção desse hormônio, né? Inclusive, hoje tem muitas pessoas que fazem uso da melatonina porque não conseguem dormir, mas tudo isso pela questão do hábito em si. Né, o hábito ruim de dormir tarde, de ficar no celular, mexendo, de não ter uma rotina noturna saudável, né? Que é a higiene do sono. E ali por volta das 6 horas da manhã, começa a liberação de cortisol. Ela começa. Não tem o que fazer. O cortisol é o hormônio que faz a gente estar aqui, inclusive ativo, né? O hormônio que nos ajuda a estar despertos. Então, se você tem esse desequilíbrio no seu organismo, tem melatonina sendo liberada depois, junto com cortisol, seu dia não vai render. Você vai ter uma baixa energia, você já vai começar a perceber outros impactos aí de concentração, memória, né? Porque você tá tendo um prejuízo lá. Eu falo que a rotina do dia seguinte começa sempre na noite anterior. Não dá para você ter uma boa rotina, acordar bem, ter uma boa rotina matinal, se você não fez uma higiene noturna que vai possibilitar com que você acorde bem. Então, se planejar, ter a higiene do sono, desconectar das telas pelo menos 1 hora antes de dormir, isso contribui muito, né? E é como um celular, né? A gente vive andando com o celular para baixo, para cima. Se você deixar o celular descarregar e não põe na tomada, ele não carrega. Você não usa. Você disse que a ansiedade, ela é uma defesa também da gente, né? Mas como eu identifico qual é a hora de procurar um profissional? Pelos sintomas ou quando isso começa a me afetar fisicamente? Qual é o momento de procurar? Quando a gente começa a perceber aí que tá tendo um impacto emocional, físico e comportamental. Então, percebeu que nas emoções tá mais preocupado, tá com muitos pensamentos negativos ali, uma irritabilidade, um prejuízo no sono, aí é um sinal emocional importante. Físico, muitos sintomas físicos. Então, taquicardia, sudorese, dores musculares constante, falta de ar. Começou a perceber mais esses sintomas físicos em situações onde você está em repouso, não tem nenhum perigo iminente, outro sinal de alerta também. E no comportamento, a questão da procrastinação, deixar para depois coisas que são importantes aí,
né? Isolamento social também é um outro fator, né? As pessoas que estão aí com uma ansiedade mais extrema precisam ficar atentos a esses sinais e aí é um ponto de atenção para buscar ajuda. Aí o Felca deve ter um. Em toda entrevista que o Felca vai, sabe quem é esse pai? Toda entrevista que o Felca vai falar, eu tenho uma fobia social, eu tenho um pouco também, para falar a verdade, de fobia social, mas não é o ser humano tá tão lixo que às vezes eu prefiro, não é que eu não gosto, eu opto por não ter um comportamento social. Ah, vamos sair? Não, ficar em casa. Ah, os pais da amiguinha chamou, vamos conhecer gente. Não quero conhecer gente nova. Eu não sei se isso também é ansiedade, porque eu já penso, não, vou conhecer gente nova de novo, vou depois me decepcionar. Lá, lá, lá. Então, pô, caramba, eu acho que é, é tão automático em mim isso. Não sei se é da ansiedade, que até que essa fobia social total, que nem ele diz que tem, isso é ou é um outro problema? A fobia social ou ansiedade social também é um transtorno dentro do grupo de ansiedade. Quando a gente fala Ele vem da ansiedade. é da ansiedade. Só que aí as características da fobia social é relacionada sempre à parte social. Então, uma pessoa que evita se expor em situações em grupo, uma pessoa que evita estar em ambientes cheios, uma pessoa que aí já é um ponto de atenção. A gente está falando de uma possível fobia social. Caramba. Pessoal, seguinte, o papo tá muito bom. A gente aprendeu muito, eu principalmente, parece que foi tudo falado por mim. Vou pedir para Tamara deixar um recadinho, falar pra gente aonde você vai encontrar o serviço de uma profissional. Procure ajuda. Eu tive uma aula hoje aqui, de verdade. Eu amei a conversa, porque são coisas que eu passo no meu dia a dia e que, é o que eu falo, parecia que você estava me descrevendo. Então, para quem está procurando ajuda, passa onde você atende, como você atende online também, Meus atendimentos são 100% online. 100% online. 100%. Passa pro pessoal todos os contatos. A gente vai pôr aqui na descrição. Você vai encontrar na descrição do vídeo os contatos da Tamara, mas explica como funciona o seu trabalho, Sim. né? Para o pessoal entender, porque às vezes o pessoal fica com medo de ir. Eu tenho muito medo de, vai médico, não vou médico, não. Falo, mas tem que ir. Então explica como que funciona o seu trabalho e como esse pessoal te encontra. Então, eu sou psicóloga, né? Terapia cognitivo-comportamental, atendo pela terapia cognitivo-comportamental. Divulgo muito meu trabalho no Instagram, falo muito sobre ansiedade, né? O pessoal vai encontrar muitas dicas lá também sobre ansiedade, sobre rotina, sobre procrastinação. E um ponto importante aí para os tratamentos de ansiedade, né? Não deixar de buscar ajuda, não deixar de buscar esse apoio. Existem muitos profissionais especializados hoje, existem diversas formas de encontrar essa ajuda, né? Então, foi o que a gente falou hoje, dentro das redes sociais, existe muita informação produtiva, positiva, né? Mas não ficar se autodiagnosticando também, porque as pessoas têm essa mania. E lá na rede social, ai meu Deus, não tô prestando atenção, então eu tenho um TDAH. Não, às vezes você não tem um TDAH, você pode ter outras causas. Eu vi um vídeo lá, sintomas de quem é autista. Eu sou autista. Hoje em dia, qualquer coisa você já tem Eu sou autista agora também. Tanto que no celular da minha filha tá gravado o nome dele como Autistinha. Porque ele ficou falando, não, gente, eu fiz o teste lá, eu tenho autismo, eu tenho... Eu falei, pelo amor de Deus, para! A gente consegue deixar algum testezinho para a pessoa fazer, para ela identificar as questões de ansiedade, dá para deixar aí alguns critérios, né, para as pessoas lerem um e-book, alguma coisa, dá pra gente deixar assim. Ah, legal. Para ler um pouquinho linkzinho sobre, pessoal. mas tem sim alguns testes confiáveis, né, que você pode fazer, que ajuda bastante aí a avaliar o nível de ansiedade, a frequência, a recorrência também, se é o momento de buscar ajuda. Mas o principal é sempre prestar atenção em si, sempre observar se alguma coisa está diferente e qualquer sinal de alerta, correr e buscar ajuda. Cuidado, né? Faz o teste da mão, não é? Exatamente. Faz um testezinho ali para ver se você está precisando de ajuda. Geralmente a pessoa que
tem o problema, ela sabe que ela precisa de ajuda, né? Mas ela nunca acha que é o momento. Ah, não, mas. É Então, difícil, né? As pessoas, hoje em dia, elas têm. Procrastinação. Ah, depois depois eu vou. Depois eu Às faço. vezes é eu não querer mesmo, né? É. E tem esse receio hoje ainda, né? Embora a psicologia, né? Principalmente depois da pandemia ali, as pessoas se conscientizaram muito mais da necessidade de buscar ajuda. Então a gente já, assim, desmistificou muita coisa, né? Já quebrou muitos tabus aí. A psicologia hoje, antigamente, era coisa de doido. Doido, É pra louco, é pra gente. Não, gente, a psicologia é pra todo mundo. Eu falo que todo mundo deveria fazer terapia. Se metade das pessoas fizessem terapia, a gente não tinha muitos problemas que a gente enfrenta hoje. psicologia e eu falo pra eles quando eu vou fazer um atendimento, alguma coisa e tal, tem alguma trava. Eu falo, cara, psicologia, gatilho mental, isso serve pra venda, isso serve pra vida. A psicologia tá em Tá em tudo, né? tudo, tá em Mental tudo. tem É que tudo. nem os gatilhos, falando, pô, tenho gatilho. Eu tenho gatilhos para venda também. E tenho gatilhos pro dia. Eu acordo, então, pô, vou fazer isso, isso, isso. Queria ter muito mais gatilhos, ou como instalar muito mais gatilhos pô, tô tentando emagrecer. Uma coisa que eu procrastino pra caramba, que é totalmente ligada à ansiedade. Então, enquanto isso aqui não der certo, eu não vou me cuidar, mas, cara, não tem relação uma coisa com a outra. Essa evitação, né? Essa autossabotagem de saber que aquilo é importante, mas não Você faço. não precisa esperar uma coisa dar certo para começar outra. Não. É avaliar de fato o que é importante. Mas é um reforço aí para quem tá com medo de buscar um psicólogo, ficar com essa preocupação de como vai ser, se dá a oportunidade, né? E eu falo que quem vai para uma terapia tem muita coragem. É um passo muito importante, porque você está assumindo que você precisa de uma ajuda. E isso não te torna fraco, porque as pessoas têm essa crença, né? Se eu buscar ajuda, eu sou fraco. Não, muito Eu pelo vou contrário. mostrar que eu não dou conta sozinho. E não, né? Você só tá pedindo uma ajuda. Talvez Buscar você não saiba lidar com isso agora. Exatamente, é um sinal de força. total. Gente, adorei. Espero que você tenha gostado. Amei falar sobre o tema que eu amo, né? Com certeza vamos convidar mais, porque acho que a gente precisa falar desse assunto. É um trabalho social também, porque Muito. não é só um bate-papo, é um trabalho social. Eu espero que muita gente se beneficie desse nosso papo, assim, porque Também. eu tenho certeza que vai me ajudar Sim. bastante, Ah, me ajudou fico feliz. bastante, Fico feliz. e espero que ajude muito mais gente. Isso é muito bacana. Pessoal, é isso aí. Fique com Deus. Ouça o profissional. Volta. Não entendeu? Volta. Assiste de novo, né? Porque eu acho que muita informação passa É muita batido. informação. Porque com certeza você deve estar olhando o celular enquanto você assistiu. Então volta, assiste de novo, que você vai. Acelerou o vídeo. Acelerou o vídeo, tá? Assistiu em 1.5. Ó, síndrome do ansioso? Eu não assisto nenhum vídeo normal. É tudo no 1.5 e olha lá. Mas é isso aí. Fica com Deus. Procura ajuda e todas as informações estão na descrição.